nosso último bloco aqui. Então, só esperar que inicie a gravação. Pronto, já começou a nossa gravação. Então, dando continuação, olha lá. Agora uma outra leitura aqui. Leia para nós, Felipe. O que é teologia sistemática? É a tentativa de construir um corpo consistente e compreensível a partir do conjunto completo da revelação de Deus, seja ela revelação especial, bíblica ou geral, natural. Geisler. Olha aí, que palavras maravilhosas. Deixa eu dar um outro posicionamento, irmãos. A questão das drogas. É recente drogas. Vícios em bebida alcoólica sempre existiu, mas e droga? Não. Então a gente usa revelação bíblica especial e revelação natural. Como que a gente lida com drogado? Pessoa que foi afetada os seus neurônios de tanto usar droga. Muitas vezes essa pessoa entra na igreja, todo mundo acha que ele tem demônio. Não, irmãos, ele não tem. Ele está sofrendo por causa que lá no passado ele enfiou o pé na jaca e deitou na jaca, rolou na jaca. E agora ele está colhendo o fruto daquela destruição do seu corpo, da sua mente. Então a igreja precisa saber que aquele irmão, não é que ele está com demônio. Ah, ele está com demônio, ele é esquisitão. Ele foi alterado pelas drogas. Deus pode milagrosamente curá-lo, restaurar os neurônios, ou quem sabe ele pode ter até filhos que sejam afetados em virtude da droga. Porque, como vocês sabem, tem drogas que alteram até mesmo as nossas células. E a posteridade pode vir a sofrer por causa daquilo. E aí, como que a gente vai lidar? Você está entendendo? É uma resposta usando a revelação na especial, que é a Bíblia, e a natural. São coisas que a gente vai aprendendo, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Aí, o que é eclesiologia? Aqui é uma definição do pastor Ernesto Nini. Dê para nós. É um estudo da Bíblia voltado para a Igreja, nos seus problemas e deveres, cuja finalidade precípua é levar as igrejas a um ajustamento perfeito aos postulados da Palavra de Deus, proporcionando o crescimento dos rebanhos do Senhor. O apóstolo Paulo fala que a igreja era esse mistério que estava oculto. Se estava oculto é porque em algum momento Deus tinha criado esse projeto. Deduzimos que assim como Cristo foi morto antes da fundação do mundo, o projeto igreja também. Mas olha que fantástico, o apóstolo Paulo, quando fala que a igreja foi revelada, ela era esse projeto oculto. Hoje, por causa da igreja, o reino de Deus ele é expandido. Mas a igreja não é o reino, a gente vai aprender isso. Mas ela é uma das maiores agências do reino, logo depois do advento de Cristo. Pastor, ela é o único reino? Não. A gente vai aprender aqui que o reino de Deus é muito maior e Deus veio revelando o seu reino na eleição de Abraão, na nomeação de Moisés, na revelação das leis, na institucionalização do Estado de Israel, dando aquela terra como nação sacerdotal, como família de Deus. O reino estava sendo revelado. E aí vem a igreja. Então a igreja também faz parte desse processo da revelação. Mas como ainda nós estamos nessa dispensação, é o grande jorrar de Deus, dos mistérios de Deus, do reino de Deus na terra. Então, quando o pastor Enéas faz essa definição, e nós conhecemos o Novo Testamento, olha que fantástico, irmãos. Podem ver que as cartas do Novo Testamento, elas vão dar clareza do que é a igreja, como fazemos a igreja, como montamos a obra, como separamos obreiros, como ganhamos pessoas, discipulamos pessoas. O Novo Testamento é um compêndio de ensinos sagrados dizendo como que você, meu filho, deve viver, deve fazer, deve existir, deve me adorar, deve se relacionar com outros da igreja, fora da igreja, deve trabalhar, deve lidar com seus dilemas. Pode ver.
é como Deus estrutura a igreja. Se nós não tivéssemos o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, a gente seguiria a Deus cada um do seu jeito. Mas por causa dessa revelação, e essa revelação veio junto com as cartas paulinas para estruturar a igreja, a gente pode então ter essa estruturação. Por isso que essa definição do pastor Ernesto Nini, ela é muito linda. É um estudo da Bíblia voltado para a igreja, nos seus problemas e deveres, ou seja, não é só problema, é também no seu dever, cuja finalidade precípua é levar igrejas a um ajustamento perfeito aos postulados da palavra de Deus, proporcionando o crescimento do rebanho do Senhor, porque quando fazemos isso, naturalmente criamos um mundo melhor ao nosso redor, mesmo com aqueles que não são. É uma definição muito boa do nosso querido pastor Ernesto Nini. E agora, mais uma outra palavra, lê para nós. Felipe. Dentro da palavra de Deus, destacamos 2 livros, 1º e 2º Coríntios, que de modo particular tratam diretamente da eclesiologia. A esses acrescentamos Atos dos Apóstolos, Efésios, 1 Timóteo e Tito. Ernesto Nini. Bom, e aqui vai vir algumas bibliografias. E agora vamos voltar. Vamos só ler aqui. A natureza da igreja, definição, igreja visível e invisível, igreja local universal, relação. A gente vai começar hoje a trabalhar sobre esses pontos e então vamos lá. Deixa eu voltar agora aqui para o slide do Gruden. Só um segundinho. A gente vai ficar utilizando os 2 slides. Vamos lá. Aqui na definição do Gruden, a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. E aí ele vem agora dando algumas definições. Olha só. No Antigo Testamento é do hebraico kaal, no Novo Testamento é eclesia. Ambas significam assembleia. No Antigo Testamento, como no Novo Testamento, é o mesmo significado. Podem ver que quando Deus fala sobre o ajuntamento da congregação dos santos, a reunião, quando o povo de Deus se reunia para adorar, era kaal, que é o mesmo significado de eclesia. Entre os gregos, eclesia era quando eles se reuniam nas praças para fazer os seus debates, para fazer as suas discussões, sejam elas de filosofia, sejam elas de política. Era um momento de uma reunião solene para debater um assunto. Então, na perspectiva religiosa, é quando há uma reunião daqueles que temem a Deus para adorar a Deus e para aprender de Deus. Por isso que o termo assembleia é um termo muito feliz. Outro termo muito feliz é congregação. Pode ver que são palavras que no Velho Testamento eram com muita frequência utilizadas. Tanto a congregação se reuniu, a assembleia, não sei o quê. Por isso que até o nome dessas igrejas que hoje nós temos, tanto Assembleia de Deus como Congregação Cristã, são muito felizes no seu termo, porque elas estão dizendo que elas são o quê? Igrejas. São felizes. Uma igreja, que a palavra igreja, nós remetemos à ideia de um prédio, que é o lugar que a gente adora a Deus. Mas a palavra igreja vem e deriva dessa expressão, né, que é eclesia. Algumas expressões bíblicas também que a Bíblia vão falar com muita frequência. Grande nuvem de testemunhas, como está em Hebreus 12. Feitos um, membros da família de Deus. Olha que interessante, essa expressão feitos um, lá em João 17, na oração de Jesus, quando em Atos a gente vê muito essa expressão um só coração, uma só fé. Podem ver. É nada mais, nada menos do que igreja. Essa outra expressão, família de Deus.
No Velho Testamento, a gente sabe que se tratava de Israel. E no Novo Testamento, se trata da igreja. É com muita frequência que a gente vê esses termos. Tá bom? Até aí tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Aí a gente vai entrar agora para aquilo que a gente tinha lido há pouco do slide do professor que eu tinha citado há pouco. A igreja é invisível, ainda que visível. A igreja é local, ainda que universal. Vamos debater um pouco nessa questão. A igreja é invisível, ainda que visível. O que vocês entendem sobre isso? Que a igreja que Cristo institucionalizou, não como instituição, mas como corpo orgânico, ela está espalhada pelo globo. Não como a ideia dos católicos, por exemplo, você tem países que é proibido o evangelho e lá não tem templos católicos, então de repente eles acreditam que lá não tem a igreja. Mas alguém de repente foi tocado até mesmo em sonhos, ou enfim. O evangelho chegou de alguma forma nesses povos e eles se reúnem escondidos para não serem perseguidos e tudo mais. Ali é uma igreja. Uma igreja, O, exatamente. o corpo de A igreja Cristo, é ele é visível, né? isso. Ainda que invisível. No nosso livro-texto, irmão, essa matéria a gente vai fazer um pouquinho diferente da anterior. A gente vai caminhar com os slides e com o livro, tá? Então a gente já está na página 716. Na 715 começa. Eu quero até ler um texto bíblico com vocês. Atos 7:38. O autor diz assim, eu vou ler o livro. Quem pode ler para nós Atos 7:38? Atos 7:38. Isso. Eu vou ler o livro aqui, ó, no último parágrafo do grupo. Portanto, não é surpreendente que os autores do Novo Testamento possam falar do povo de Israel do Antigo Testamento como uma igreja, eclesia no deserto? Atos 7:38, tradução do autor. É o autor de Hebreus fala de Cristo como quem cantaria louvores a Deus no meio da grande assembleia do povo de Deus no céu. No meio da igreja, cantar-te-ei louvores, Hebreus 2:12, tradução do autor. Ele comenta, ele faz uma tradução dele, né? Leia para nós Atos 7:38, por favor. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu Então, palavras vivas para transmiti-las a nós. na congregação no deserto. No Exato. texto grego é eclesia, no ajuntamento. Ele estava na igreja no deserto. Estão entendendo? Trocadilho? A mesma Kahal, ou Kaal, a pronúncia é mais ou menos essa, tá, meu irmão? Tenham bondade e misericórdia com as minhas línguas originais. Já no grego eu pronuncio melhor, mas no hebraico já é outro é um mistério. Não, mas é Kaal, as dicções do hebraico são um pouco mais difíceis. Então, quando o autor escreve, ele fala congregação, mas ele escreve eclesia. Poderia ser traduzido como igreja. Mas por que ele cita a congregação? Porque lá no Velho Testamento, a expressão melhor não era congregação? Era, então ele faz a transliteração para congregação. Hebreus 2:12. Leia para nós, Gil. Desculpa, é Johnny ou Jill? Não entendi. Pode ser, Johnny. Hebreus 2:12. Isso.
Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. O escritor de Hebreus, aqui chamando assembleia, também põe eclesia. Então, chamar a igreja de assembleia, nenhum problema. Estão entendendo, irmãos? Seria a mesma expressão. O Salmo 22, eu vou ler agora. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Ou seja, lá no hebraico, quando foi escrito é kaal. Quando foi escrito o Velho Testamento no grego é eclesia, mostrando que é na assembleia que o povo se reúne. É nesse momento que é formado igreja. Em Hebreus também 12:1, lê para nós Hebreus 12:1, Johnny. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Né? Grande nuvem de testemunha, dando uma ideia de pessoas que se ajuntam ao nosso redor. Aqui é claro que a gente aplica de uma forma tanto aos que são da igreja como os que são de fora. Não deixam de ser testemunhas, né? Mas a gente entende que o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, estava falando de que nuvem de testemunha? O capítulo 11. Pode ver que o capítulo 11 não é a galeria da fé? E agora ele vai começar falando sobre isso, que ao nosso redor tem uma grande quantidade de pessoas que testemunham, que são essa nuvem que, no caso aqui, quando a gente faz uma aplicação para os nossos dias, a gente gosta de dizer o seguinte, vamos fazer uma aplicação para os nossos dias. A gente diz assim, que são os irmãos que estão ao nosso redor, ou são as pessoas ao nosso redor. É uma aplicação. Mas entendemos que o escritor de Hebreus, ele estava se referindo ao capítulo 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, aqui o escritor de Hebreus está escrevendo para o povo hebreu, acabou de dar um capítulo 11 do que é ter fé, e ele está dizendo, olha, nós agora, diante desses testemunhos de fé, a gente precisa conservar a nossa fé. E pode ser também que ele também esteja dizendo sobre aqueles que estavam ao redor deles, na igreja. Que não deixa de ser uma interpretação também plausível, tá bom? Só um comentário. Agora, para a gente correr um pouco aqui, a igreja é invisível, ainda que visível. No livro 700, na página 716, diz assim, podemos dar a seguinte definição, um pouquinho no terceiro parágrafo de baixo para cima. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Gostei dessa expressão do Gruden. A igreja invisível é aquela como Deus a vê. Qual é a igreja que ele está se referindo aqui? A todas elas. A nossa igreja que está em exercício militante agora na Terra, aquela que já foi, mas escreveu uma história, e aquela que será um dia, porque Deus conhece todos e sabe de tudo. Aí aqui ele cita Martinho Lutero, né? Tanto Martinho Lutero como João Calvino estavam ansiosos por afirmar esse aspecto invisível da igreja, opondo-se ao ensino católico romano de que a igreja era a organização visível que vinha desde os apóstolos numa linha de sucessão ininterrupta, como a gente já citou aqui na aula, através dos bispos da igreja. A igreja católica romana argumentava que somente a organização visível da igreja romana poderia encontrar a verdadeira igreja única e verdadeira. Até mesmo hoje, tal posição é sustentada pela Igreja Católica Romana. Na declaração pastoral
para os católicos sobre o fundamentalismo bíblico, feito em 25 de março de 1987, a comissão da AD, da Conferência Nacional dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, criticou o cristianismo evangélico, chamando fundamentalismo bíblico, principalmente porque este tirou o povo da única igreja verdadeira. E aqui ele faz uma citação, como a gente já comentava. Percebam, nós, ao mesmo tempo que defendemos que nós somos o corpo de Cristo, a gente não pode cair no mesmo pecado dos católicos. Achar que somos os exclusivos. E aí, irmão, podem ver que na minha crítica aos neopentecostais, eu fui complacente aos membros. Porque se tem ali 10 membros que se reúnem e adoram a Deus, eles são igreja de Jesus, mesmo no pior dos lugares. Eu não quero nenhum dos nossos parentes e familiares nessas igrejas, mas ao mesmo tempo eu não posso negar que tem muitas ovelhas fora do aprisco. Então Deus sabe de todas as coisas, e Ele conhece essa igreja que é invisível, ainda que visível, né? Continua no livro texto aqui, só para a gente dar encerrar aqui na página 718, eu quero ler o último parágrafo da página 717. Alguém leia para mim? A gente vai ler esse parágrafo e o início da 718. A igreja visível em todo o mundo sempre incluirá alguns descrentes, e as próprias comunidades cristãs normalmente terão alguns descrentes, porque não podemos ver o coração como Deus o vê. Paulo fala de Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade e que estão pervertendo a fé de alguns, mas ele está confiante que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Paulo afirma com tristeza: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. De modo semelhante, Paulo adverte os líderes de Éfeso de que, depois de sua partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. O próprio Jesus advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Reconhecendo essa distinção entre a igreja invisível e a visível, Agostinho disse, referindo-se à igreja visível: muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Então, é uma citação bem curiosa, que a gente, né, com sabedoria faz e reafirma esses dizeres. Nós sabemos de uma coisa, irmãos. Como que nós afirmamos um lobo? Pelo fruto. Mas a gente consegue afirmar quem é joio e quem é trigo? Não. Quem é que vai fazer a separação e a colheita de ambos? É Deus. No último dia. E até essa citação me fez lembrar algo que eu escrevi no meu livro, naquela abinha, né? Que é para marcar. Eu disse assim, trabalhei em conceitos e valores e procurei ser o mais simples e direto possível. Até porque esse é o meu jeito natural de escrever. Evitarei usar nome de pessoas, de denominações, de pastores, de bispos, de apóstolos e de movimentos evangélicos. Como Judas fez, omitindo os nomes dos dissimuladores ímpios. Creio que no meu afã de querer acertar, posso exaltar joios e matar trigos. Assim deixarei essa tarefa para os anjos na colheita do grande dia. Acredito que o assunto dessa epístola, por si só, será o necessário e levará cada leitura a uma profunda reflexão. Tanto a igrejas históricas como a igrejas pentecostais ou igrejas neopentecostais. A todos, cristão será muito útil. Então eu fiz essa citação porque, assim, quando identificamos pelos frutos, a gente lamenta, a gente se posiciona, mas
vão existir. E eu gostei da citação aqui de Agostinho, porque muitas ovelhas estão fora, porque é a igreja invisível, irmãos. Sabe, amados, isso é uma das coisas mais fantásticas do poder de Deus no projeto chamado igreja. De repente agora está nascendo um bebê, que a gente vai até, quem sabe, apresentá-lo na igreja, e ele vai ser o grande pastor que vai cuidar da gente no grande avivamento daqui a uns dias. Olha que fantástico. Igreja invisível. Nós não temos uma igreja, nós cuidamos de uma. É fantástico. Então, tratar dessa situação da igreja invisível e acreditar nessa soberania de Deus que olha e contempla tudo, nos faz, ao mesmo tempo, desejar ganhar o maior número de pessoas, mas também nos quebranta com humildade diante de grupos pequenos. Para eu encerrar aqui a minha aula, né? Teve um dia que eu estava estava andando por aqui, e nessa semana eu estava olhando e andando nas ruas aqui de Ferraz, e principalmente Poá, eu percebi a quantidade de igrejas. Uma igreja aqui, outra ali, outra ali. E eu sempre tive um pouco de dificuldade de enxergar essa quantidade enorme de igrejas. Todas independentes. Mas me veio um pensamento tão forte no meu coração, porque durante esses dias eu estava dando aula lá na Comunidade da Graça, pelo seminário STBnet, e foi interessante que um dos alunos, enquanto a gente falava sobre os finais dos tempos, ele disse assim que o pastor Antunes, ele não via a hora de conhecer o anticristo para apontar o dedo na cara do anticristo e falar palavras da parte de Deus. E eu fiquei assim surpreso, né? Pela postura do pastor Antunes da Comunidade da Graça, porque eu nunca tinha imaginado que um homem pudesse imaginar tamanha proeza, né? Enquanto a gente está querendo nem saber quem é o anticristo, ele não via a hora de você, seu diabo, seu falso profeta, filho de Satanás, e profetizar ali palavras da parte de Deus para repreender o capeta. Bom, e eu lembro que quando os alunos da própria Comunidade da Graça falaram isso, eu pensei, né? É um general de Deus aqui entre nós. É um soldado, é um capitão de uma grande quantidade de soldados debaixo dele. Que lindo ver isso. E, por acaso, eu estava lembrando dessas igrejas que, para mim, são uma referência. Por exemplo, a Comunidade da Graça, eu tenho eles como uma igreja maravilhosa. Eu admiro demais a postura deles. A maneira que eles vivem a igreja, eu acho que eles são muito felizes. Já erraram, já há muitos anos atrás começaram com alguns ensinos de alguns argentinos e depois voltaram para o eixo, ou seja, foram ensináveis, como todo mundo. Era uma igreja nova que estava em expansão, naturalmente acaba se enveredando para algumas coisas. Mas assim, existem tantas igrejas, né, irmãos, que são grandes, que são fortes, igrejas históricas, igrejas novas, igrejas avivadas. E tem hora que a gente olha assim, e você vê alguns quartéis generais magníficos, você fala, que coisa fantástica. Por exemplo, a Batista da Lagoinha, uma igreja muito forte, muito sólida, que consegue realmente levar uma mensagem do evangelho a nível nacional e mundial. É uma igreja local. Então, como ela, existem muitas metodistas, presbiterianas, que a gente nem conhece. Tamanho é o poder de Deus. Então, tem os quartéis generais poderosos, não tem? E tem igrejas pequenas, espalhadas nos lugares mais variados. E é isso que me veio um pensamento, irmãos. Eu não sei se eu estava pensando sobre os finais dos tempos, se eu estava pensando sobre essa questão da beleza da igreja, mas me veio um pensamento enquanto eu olhava uma igreja aqui, outra igreja que era um boteco virou igreja, outro grupo de irmãos que se reúnem ali, bem simplesinho, né? Há uma igreja maior acolá, 5 igrejas numa mesma rua.
Eu tinha muita dificuldade de ficar imaginando por que tanta divisão, né? Sabe qual foi o pensamento que o Senhor me presenteou, e eu acredito que isso foi da parte de Deus? Que esse conglomerado de coisas podem ter, sim, homens inescrupulosos e vaidosos que criam a sua igrejinha para tomar os seus proveitos. Mas eu quero acreditar que na maioria, na grande maioria esmagadora, não são homens vaidosos, são homens piedosos, crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Naquele dia, enquanto eu caminhava com o carro, Deus me fez quebrar um paradigma, um tabu na minha mente. Porque eu achava que toda pequena igreja tinha que estar debaixo de uma grande igreja. Foi como se Deus colocasse esse seguinte pensamento: quando vier uma grande perseguição no mundo, seja com o anticristo, seja por outro motivo qualquer, essas grandes igrejas que são sólidas, bíblicas, de generais de Deus, vão peitar o anticristo, vão ser mortos esses pastores em praça, e eles vão deixar uma mensagem poderosa na sociedade de líderes de referência, como foi na história da igreja. E as igrejinhas pequenas? Meu irmão, essas igrejinhas pequenas vai ser uma explosão. Porque o que a igreja grande faz, ela não consegue chegar nos pequenos lugares. Quem chega nos pequenos lugares, nos mocós, nos lares, nas favelas, essas pequenininhas aqui. Pode ver, enquanto uma grande igreja de uma cidade tem uma expressão para 5, 10 mil, marca ali a nível nacional e local, essas pequenininhas que estão espalhadas aí, e aí o Espírito Santo me deu uma compreensão, foi como se ele soprasse no meu coração, na minha mente: meu filho, são meus. Um dia eu vou usá-los poderosamente na terra. Ô, irmão, a partir daquele dia, irmãos, se eu já tinha uma gratidão por qualquer igreja, só intensificou isso no meu coração, sabe? Antes eu olhava com um certo resquício de... Eu acho que fulano monta a igreja por vaidade. Eu olhava assim, não, tem gente séria, mas tem muito vaidoso. A partir daquele dia eu parei de pensar assim, e eu falei: Senhor, nós não temos uma igreja, a igreja é tua. Porque se alguém entra com vaidade, Deus quebra o jagunço. Se ele entra sendo um jacosado, Deus faz, ou ele se converte no Vale do Peniel, ou ele não sobrevive. Pode ver, tem igrejinhas, irmãos, pequenas, espalhadas, que já tem 20, 30, 40 anos, e você vê fruto de gente crente lá, que nasce uma nova geração de crente. Então, é homem de Deus. E eu queria deixar essa palavra assim, para embelezar. Porque o que eu entendi, sabe, irmãos? Que é o grande jardim de Deus. Enquanto Deus tem pomares de certas flores, né, parecendo, né, de margaridas, né, uma quantidade enorme, aí de repente no meio tem uma rosa, tem uma violeta, tem... Quem são as pequeninas igrejas que vão embelezar? Porque o que esses grandes atingem, eles não conseguem atingir os pequenos. E o que os pequenos atingem, o grande não atinge. E é Deus fazendo com que o seu corpo seja representado na terra. Tá bom, meus irmãos? Então paramos aqui na página 718, a gente vai para a igreja local e universal. Puxa, esse assunto é fantástico, porque muitas vezes também, assim como a igreja invisível é tremenda, a igreja local é tremenda. Pode ver. Hoje as pessoas não sabem valorizar a igreja local. Qualquer coisa eu troco de igreja. A gente vai aprender. A igreja local é extraordinária. Tá bom, meus irmãos? Então paramos aqui na página 718, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Uma semana abençoada e que possamos abençoar muito as nossas igrejas, tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Graças e paz. Graças e paz. Até amanhã. Até amanhã, filhote. Paz.